recebendo tanto no meu pessoal como no grupo, quanta gente aproveitando, quanta gente já imprimiu, já falou para os filhos, e é muito gostoso isso. E eu quero começar com vocês com uma técnica de apreensão de conhecimento. É uma técnica difícil que muitos estudantes de medicina usam, tá? Bom, prestem bastante atenção. Técnica de encadeamento. Por que os estudantes de medicina fazem isso? Porque eles têm que decorar muita coisa. Vou começar. Era uma vez um jovem que estava dormindo. De repente ele teve um sonho. Bom, sonho não, parecia mais era um pesadelo. Ele sonhou com um clarão. Era um clarão estranho e de repente ele viu uma clave de sol. E essa clave de sol começou a correr atrás dele. Clave de sol, nossa, então ele pegou e saiu correndo, ele escapuliu. Ele escapuliu, e de repente aparece um na frente dele, mas esse estava com o início um pouco quebrado. O número menos o N. De repente aparece um cara, tipo anos 80, com um rádio assim do lado, aquele rádio enorme, e como ela era dessa época, ele nem conseguia identificar, mas rádio. De repente aparece na frente dele uma urna. Só que na tela da urna, apareceu o Cebolinha. Urna. O que é isso? De repente, um capo. Um capo. Nossa, o que é isso? Que sonho, que pesadelo. Ele transpirava. E, de repente, ele entrou na Drogaria Araújo. Para quem não conhece, é uma drogaria fantástica que tem a cada esquina aqui de Belo Horizonte. Ele entrou na drogaria e, de repente, ele estava com tanta sede, e ele meteu a mão naquela geladeira e tudo. Nossa, então ele meteu a mão ali e pegou o capo. De repente, um homem de alto-falante, um anjo, falar anjo. E ele acordou. Nossa, que confusão! E aí? Quem sabe me falar o nome das partes dos ossos do braço? Clarão, clavícula, tá ali. E depois, o que vem? Vocês lembram? No sonho dele? Aí ele escapuliu. Qual que é o outro? Abra o microfone, por favor. Escápula. Escápula. Isso, alguém já falou escápula. E depois, o que aconteceu? O número 1 quebrado, o que é essa parte? Húmero. E aí, testem a memória de vocês. Rádio. Una. O Cebolinha foi ótimo, né? É. E aí? Lembra? Aí o capo. Ossos cárpicos. Metacarpo. Aí deu uma metida, metacarpo. E o falanges. Falanginho. Legal. Então é uma técnica e é muito interessante porque eu aprendi essa técnica e eu ainda não tinha tanto conhecimento da neurociências. E aí o que acontece? A gente recebe as mensagens pelo lado direito do cérebro e depois que a gente organiza pelo lado esquerdo. Então isso fala por que você sai de um filme sabendo contar a história todinha, e às vezes você sai da aula e alguém pergunta, o que o professor falou? Você fala, gente, o que ele falou mesmo? Por quê? Porque o cérebro, ele grava muito mais histórias do que contextos, né? Então, a neurociências, ela vem realmente para explicar muita coisa interessante, né? Lembrei de algo aqui. Por que Jesus falava tanto em parábolas, né? Interessante isso. Mas vamos lá, uma técnica de apreensão de conhecimento, encadeamento. Clave de sol, clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna, ossos cárpicos, metacárpicos e falanges. E a Mona estava falando esse final de semana como que ela ensinava musiquinha para os alunos, né? E aí os alunos chegam lá no vestibular e depois falou para eu consegui, a musiquinha veio, né? Então, assim, são técnicas que realmente dão certo. É isso aí. Então, começando com o nosso tema de hoje,
Eu gosto tanto dessa imagem, gente, mas eu gosto tanto. Quando os adolescentes, as crianças vêm aqui e que elas passam por um processo de reorganização de aprendizagem, eu sempre mostro essa imagem, que no nosso cérebro tem algumas situações que a gente tem que podar mesmo, né? Alguns comportamentos, tem outros que a gente tem que semear e outros que a gente tem que cultivar. E isso acontece tanto com os estudantes, mas a gente pode levar para a nossa vida também quando nós queremos adquirir novos hábitos. E eu agradeço muito, muito esse autor, tive o prazer de conhecê-lo em uma palestra na USP, em São Paulo. Dr. Daniel Siegel, ele é pediatra, mestre, é professor da Universidade da Califórnia, e eu recomendo demais para vocês esses 2 livros, O Cérebro da Criança e Cérebro Adolescente. De todos que eu já vi, porque não todos que eu me aprofundei tanto como esse. Por favor, mães que conheçam, estimulem as outras mães aí, porque vale muito a pena. E o Dr. Daniel Siegel, ele fala que tudo que acontece ao longo de nossas vidas fica gravado em nossa arquitetura cerebral. Por isso que muitas vezes nós precisamos reorganizar as estruturas para adquirir novos comportamentos. E ele traz também essa divisão do cérebro. Nós temos o cérebro... Ele fala outra coisa que eu acho linda, antes daquela lá. Que nós, educadores e pais, precisamos apoiar os nossos filhos e alunos a subirem a escadaria metafórica para o cérebro do andar de cima. Então ele fala que o cérebro das crianças e dos adolescentes é como uma casa de 2 andares, onde embaixo está tudo pronto para a sobrevivência. E em cima está tudo em plena construção. É como se você olhasse para cima, frase do livro dele, tá? E visse pedaços do céu. Então, o cérebro das crianças e dos adolescentes não está formado ainda. Então, novamente, nós pais e professores precisamos apoiar os nossos filhos, os adolescentes e as crianças a subirem a escadaria metafórica para o cérebro do andar de cima. Fala dele. E isso é muito interessante. Eu adoro falar isso porque eu me lembro do meu filho também. As crianças e adolescentes não possuem o conjunto de habilidades biológicas para tomar decisões sensatas o tempo todo. Olha, gente, saber disso e ajustar as nossas expectativas pode nos ajudar a ver que os nossos filhos estão frequentemente fazendo o máximo possível com o cérebro que têm. E para mim isso foi algo muito importante, porque muitas vezes a gente quer que a criança esteja lá na frente, né, já disputando uma maratona, enquanto eles ainda estão em pleno desenvolvimento. Eu acho essa frase, assim, realmente o máximo. Então é isso, essas funções de atenção, memória, percepções, funções executivas nas crianças e nos adolescentes está em pleno desenvolvimento. E aí, esqueci de falar lá no grupo, mas quem pegou o mapa mental, vai lá, isso, eu adoro ver pessoas escrevendo, vai lá e completa mais o mapa mental. Então... Ana, só um pouquinho, eu não achei o mapa lá no grupo, não, Lina. Eu acho isso. Depois você manda de volta, por favor? Mando sim. E mando até ele todo feito, tá? Depois. Então, agora é o conceito dos 3 cérebros. Nós temos o reptiliano, o límbico, que já estão prontos no nascimento para sobreviver, e o neocórtex é o cérebro que está em formação em crianças e adolescentes. Uma pergunta: vocês sabem com quantos anos acaba essa formação do neocórtex? Quem sabe? Cristina deve saber. Então, eu perguntei essa dúvida no chat, que eu gostaria de saber, porque às vezes alguns adultos também não formam o lobo frontal, né? Como que é essa questão do desenvolvimento
neurológico de alguns que fecham mais rápido e outros que não fecham? Bom, ótima pergunta, mas complexa, mas mesmo assim eu vou responder. Realmente a maturidade, ela depende de cada ser, tá? Mas tem uma coisa que é científico, mais ou menos, ninguém me respondeu, quando que vocês acham que a maturidade acontece? Vocês têm ideia? Acho que depois da adolescência, né? Eu acho. Mais ou menos entre 21 e 24 anos. Então, mesmo que eu não feche determinadas conexões, essas janelas de oportunidade, inevitavelmente, elas vão se fechar mais ou menos entre 21 e 24 anos. Então, se você não adquiriu determinadas competências até essa idade, não que você não possa adquirir, claro que pode, mas vai ser um labor muito maior para que você faça essas conexões. Eu fico muito à vontade de trocar, quem sabe um dia a gente possa, o livro O Cérebro da Criança com vocês, porque lá daria para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Mais ou menos respondeu, Rita? Combinado. Sim, obrigada. Bom, outra coisa importante que eu falei no início do encontro de terça-feira. Existem 3 principais causas que impedem, ou melhor, que comprometem o desenvolvimento acadêmico. Funções cognitivas comprometidas, então quando a criança tem déficit de atenção, ou dislexia, ou síndrome de Asperger, então funções cognitivas comprometidas comprometem o desenvolvimento acadêmico. Isso não quer dizer que não tenha solução para isso. Gente, é fantástico o tanto de solução que hoje tem, tá? Outro fator que compromete o desenvolvimento acadêmico são os fatores emocionais. E o outro são as lacunas de aprendizagem. E por isso que eu vou passar dando sugestões para cada uma delas, ok? Caso vocês queiram perguntar, pode interromper, tá? Ou vão passando no chat que a Laura me interrompe. Para lacunas de aprendizagem. Gente, é tão interessante isso, eu acho que eu vou voltar rapidamente. Já fui, né? Acho e já fui. Para que vocês entendam muito bem isso. O que são lacunas de aprendizagem? Quer ver? Ó. Quando o professor, ele passa um estímulo para a criança aqui no cérebro, se a criança ou o adolescente, ele não tem o fundamento anterior para esse estímulo novo, a criança, ela não vai conseguir responder a esse estímulo novo. Então, isso é uma lacuna de aprendizagem. Se a criança não consegue responder ou tem a competência da linguagem escrita no grau que o professor quer, ele tem uma lacuna de aprendizagem. O Fundamental 1 é um período muito importante, o que vai do 1º ao 5º ano. Ele prepara todo o embasamento para que a criança possa seguir uma vida acadêmica mais interessante, mais tranquila, né? mais alicerçada mesmo com as bases necessárias. Por isso que os professores falam tanto, estuda tabuada na ponta da língua, vamos aprender a escrever, por isso que eles são tão exigentes. Voltando lá, eu queria realmente passar por isso aqui, desculpe aí o brrr, mas vamos, espero que tenha sido importante para vocês. Ok, tá? Ok, lacunas. E como que a gente pode fazer isso, principalmente para as crianças que têm déficit de atenção? O que vocês podem fazer para uma criança? E para exemplificar para vocês, adultos, o que significa uma lacuna de aprendizagem, né? Então, por exemplo, aqui, se ele não tem o conhecimento anterior, ele não consegue dar uma resposta completa, fazer raciocínios mais elaborados. Mas para que vocês tenham
consciência do que é isso? Vocês já estiveram numa situação em que você está numa roda de amigos, vamos supor, todos são fisioterapeuta e você é a esposa do fisioterapeuta. Ou todos são médicos lá da sua esposa e você é engenheiro. E aí eles começam a falar termos, situações, contar piada de determinada profissão e você não consegue acompanhar. Por quê? Porque você não tem na memória de longo prazo aquelas situações. E por isso que você não consegue acompanhar. E aí você olha, dá uma risadinha, né? E de repente você para de prestar atenção. E é exatamente isso que acontece com as crianças. E como que nós podemos fazer para que eles não tenham lacunas de aprendizagem? Primeira coisa, a criança ficou ali com 60, 63, quer dizer que ela não está com conhecimento alicerçado. Então, corre na frente daquela aquisição. Outra coisa que você pode fazer para que ela tenha essa memória de longo prazo é pegar o índice do que ela vai ter ainda, do que a professora vai falar, que é aquele estímulo da memória de trabalho, e você pode começar a falar sobre aquilo. É como que se fosse um livro de história mesmo. Fala, filho, vem cá, vamos pegar seu livro. Olha isso, olha aquilo. Aí você pode ter videozinhos no YouTube que tem tanta coisa. Fala de viagens que vocês fizeram. Quando a professora falar, ele vai poder participar mais, porque ele vai trazer muita informação da memória de longo prazo dele. Por favor, troquem aqui comigo. Isso faz sentido para vocês? Ana, acabei de falar com a Michelle que eu estou descobrindo como é que eu aprendi com a sua live. Ai, o que eu fazia? Eu li o capítulo antes de ir para a escola. Então, eu pegava as palavras que eu não conhecia, eu procurava no dicionário o significado, eu punha no livro. Quando o professor ia falando, aí eu já sabia, então eu ia tirar a dúvida. E para você ter uma ideia, Mona, isso é uma técnica que estão querendo implantar que chama aula invertida. Ou quando eu fiz psicopedagogia, eles já davam a leitura prévia para a gente. Então, isso são técnicas mesmo que são muito utilizadas. E para crianças que têm déficit de atenção, isso significa cura. Por quê? Não adianta só o medicamento. Não adianta. Então, por mais que ele tome o medicamento, que é uma coisa fantástica, quando ele tem esse exercício, ele começa a aumentar o nível de atenção. E as crianças que geralmente têm déficit de atenção, que não participam, tal, começam a participar e ficam muito felizes com isso. Segunda técnica que eu falei que eu ia dar para vocês é o mapa mental. O mapa mental hoje é uma das técnicas mais eficientes para aprender, tá? E como que funciona o mapa mental? Geralmente as pessoas fazem numa folha em modo paisagem. No centro é colocado o título do que é estudado. Então precisa de uma folha, geralmente A4, canetas coloridas e material. Não está todo o material ainda, não. Então é uma folha de papel A4, canetas coloridas. Aí a pessoa vai precisar elencar a palavra-chave. O mapa mental, ele tem conteúdo no centro, como eu falei, e ele vai se ramificando. Então, o mapa mental, ele é uma técnica que ele vai mais ao encontro da maneira como que o cérebro funciona, tá? Então, tem o meio e tem os ramos. As cores fazem com que a atenção consiga ser sustentada por mais tempo. Por isso que o mapa mental tem cores. Eu vou dar exemplo aqui para vocês de mapas mentais. E o que vai fazer com que você realmente registre e mande para o córtex rapidamente são os desenhos que você associa. E as informações que você elenca, né, que você traz daquele parágrafo, a gente chama de palavras-chave, tá? Então, cores e os desenhos. E as palavras-chave. Vou dar exemplo de como funciona isso na prática. Mapa mental, para quem
esse Tony Buzan, ele foi a pessoa que idealizou isso, ele tem vários livros, tem muito material no YouTube também. Esse foi um dos primeiros casos de grande sucesso aqui no consultório. Uma menina em que o irmão mais novo dela, 1 ano mais novo, nossa, nem precisava estudar. E ela vivia uma pressão muito forte, pais com nível intelectual muito alto, e ela estudava e não conseguia aprender. E quando ela começou a técnica do mapa mental, gente, foi interessante o como que, na época, ela estava no 7º ano. E ela desenhava com uma riqueza de detalhes. Então, olha só, o tema central Ana, e as... Opa, pode falar. a Cristina tem uma pergunta bem interessante. Cristina, se você quiser abrir o microfone. Ok. Ô, Ana, Sim. o que eu tenho percebido? Eu tenho tentado usar, até porque eu peguei muito essa questão do mapa mental com você mesmo, quando você ensinou para o Henrique, a gente viu a eficácia que foi para ele, e eu comecei a acreditar muito nisso e fui para uma escola onde eles já tinham também costume de usar. Com essa questão da aula online, os meninos estão tendo uma facilidade muito grande em relação às ferramentas do próprio Google, que é a ferramenta que a gente usa no Google Classroom, no Google Meet, e uma das ferramentas que tem lá é o Jamboard, que é um quadro branco. O que eu tenho percebido é que as crianças têm tido muito interesse de fazer isso, inclusive meu filho mais novo costuma querer estudar fazendo no Jamboard o mapa mental. Eu não sei se isso prejudica um pouco a eficácia, porque no mapa mental, no Jamboard, eles têm dificuldade para escrever. Eu até tenho uma mesinha digitalizadora, então eu consigo fazer por escrito, né? Na escrita de letra cursiva e tudo, não tem problema. Mas eles têm, só que eles já sabem usar os adesivos, então eles trocam as cores dos adesivos, eles pesquisam a imagem que eles querem no próprio Google, fazendo atividade e conseguem colocar. Isso, assim, crianças de 3º, 4º ano, eu já usei bastante, e eles têm feito isso com uma facilidade muito grande. Você acha que teria esse prejuízo por eles não estarem fazendo na escrita? Ou você acha que tem funcionado bem? Porque o que eu percebo é que para eles, sim, tanto que os trabalhos que eu peço, ou qualquer coisa que eu falo hoje para eles fazerem, por exemplo, vou fazer uma indicação literária. Eles usam o Jamboard como uma forma de fazer indicação literária, colocam a capa do livro e montam apresentações assim, sabe? Então, para eles tem sido uma coisa interessante e que, ao mesmo tempo, eles conseguem mostrar muito do que eles aprenderam. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Perfeito. Eu acho que você poderia falar para o grupo o que é isso, porque muitas pessoas não conhecem. Tá. O Jamboard, ele é um quadro branco que fica no próprio, nos apps do Google, né? Quando a gente abre o Gmail, que a gente tem usado hoje nas escolas, a maioria tem usado o Gmail. O Gmail ele tem várias ferramentas do próprio Google que a gente utiliza em sala de aula, né? Que a gente utiliza tanto para dar aula, que é o Google Meet, que é como o Zoom funciona aqui para a gente hoje. O Google Meet é essa reunião onde a gente tem dado as aulas online. Tem o Google Classroom, que é uma sala de aula virtual que a gente cria lá dentro. E dentro dessas ferramentas do Google, a gente tem o Slides, que é como se fosse um PowerPoint, então os meninos conseguem usar sozinhos também, e o Jamboard é um quadrinho branco. Só que esse quadrinho branco ele tem as funções no cantinho, que aí eles têm a condição de tanto escrever com a canetinha, com o dedo no mouse, ou com o mousepad ou no mouse, ou quando tem mesa digitalizadora, a gente consegue usar a canetinha e fazer. E tem também caixinha de texto, notinha adesiva, que são essas notinhas coloridinhas, que aí eles vão colando onde eles querem, eles arrastam e colocam do jeito que eles querem. Tem formas, então eles pegam setinha, tracinho e conseguem ajuntar. E tem a caixa de texto, então eles conseguem escrever algum textinho que eles queiram ali. Normalmente eles preferem até escrever no adesivo, eles acham mais fácil escrever na notinha adesiva do que na caixa de texto. E aí é só isso. Então, eles usam isso e aí eles montam o mapa mental deles. Então, eles colocam já o título no meio. Aí, você está falando de grandes navegações. Eles pesquisam a imagem, eles veem como uma embarcação e colocam lá junto. Aí, se fala de Portugal, eles pegam uma bandeira de Portugal e colocam. Então, eles têm usado esse recurso com uma facilidade assim, muito grande. Né? E eu tenho visto que eles têm aprendido dessa forma, mas eu fico com medo de estar pecando por usar menos a escrita. Não, Cristina, muito obrigada por essa sua fala, né? Por essa sua intercessão, isso foi ótimo, não tem prejuízo, tá? Na época do Tony Buzan, né? Não existia isso, mas a gente precisa evoluir, sabe? Aqui mesmo, muitas coisas falavam assim, olha, não é comprovado que eles vão ter se eles usarem. Hoje eu vejo claramente por essa resposta deles.
O que não pode, então assim, são eles que procuram as figuras, são eles que elencam as palavras-chave. O que não pode, porque mapa mental é tão famoso, gente, que se você colocar lá a expedição de Pedro Álvares Cabral no Google, em imagens, mapa mental, a expedição de Álvares Cabral, tem um monte de mapa mental, de tão interessante que é isso. Medicina, todos, superior, médio, tudo, de tão importante que é. O que não pode é estudar com um mapa mental feito por outra pessoa, tá, Cristina? Então, assim, isso claramente, a pessoa que tem que fazer o mapa mental dela, seja em que instrumento fizer. Hoje, assim, pessoas fazem mapa mental no ônibus quando estão indo para a faculdade, sabe? Então, é algo bem interessante. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo do Arata, não sei se vocês conhecem o Arata, ele é fantástico, e ele fala do mapa mental, o porquê que o mapa mental é tão eficiente. Então, essa menina aqui, foi fantástico o que ela conseguiu com o mapa mental. Ela encontrou uma mídia que fizesse com que ela aprendesse. Eu dei muito curso sobre isso, e aí teve umas mães, né? Teve uma mãe que mandou o filho, né? Pelo amor de Deus, Ana Paula, me ajuda. Depois que ele fez o curso, ele, Ana Paula, não aguento mais esse menino dentro do carro estudando, pelo amor de Deus, agora você tem que dar um curso para parar de estudar. Então, assim, é muito gostoso. A pessoa estuda com prazer. Como ela tem que elencar uma palavra-chave, né? Ou seja, do período ali, ou do parágrafo, o cérebro trabalha muito mais do que se fizesse um rascunho. O Arata fala sobre isso, eu vou mandar para vocês, para não me estender sobre isso, tá? Vale a pena estudar. Eu trouxe aqui, o que eu fui pegar rapidinho, uma mãe, essa mãe, eu acho que ela está até aqui. Ela teve um filho que ficou um tempo aqui e ela fazia o mapa mental para ele, enquanto ele não conseguia fazer, até que ele começou a fazer o mapa mental. Então ela desenhava, ela colava, né? Deixa eu ver um aqui que está colado. Ela fazia para que ele aprendesse. Nossa, tem assim com muitos detalhes, e foi incrível o que esse menino conseguiu chegar na vida dele, assim, de ser um dos melhores alunos da turma, sabe? Então, é a pessoa conquistar um método de estudo que ela mesma se organize. Quando eu era estudante, eu lembro claramente que eu entendi que se eu sentasse na primeira carteira e que se eu prestasse muita atenção na aula, eu não precisava estudar em casa. Então, quer dizer, cada pessoa naturalmente vai entendendo isso. O que precisa é ter essa apreensão de como eu funciono. E é isso que eu faço com os adolescentes aqui. Eu não indico uma coisa ou outra. Eu falo, você tem que perceber como você aprende. Ó, outros exemplos. Olha só o mapa mental dessa menina, que interessante. Agora, olha o meu filho quando eu comecei a fazer para ele. Olha só o que ele brincava, olha aqui o cafezinho que ele colocou aqui. Ele fazia algumas coisas quando aos poucos ele foi fazendo com a letra dele, colocando os símbolos dele. Então não importa que fase está seu filho. Você pode ir fazendo. É muito interessante quando eles percebem a eficácia disso. Eu tinha uma adolescente que ela sempre fazia com 4 canetas esferográficas. Aí ela falava que ela colocava, na hora da prova, ela colocava as 4 canetas e ela falava assim, Ana, eu consigo lembrar a cor que eu fiz aquilo. É uma experiência que tem que passar, porque no início te dá um desconforto, parece que você não está estudando, parece que estudar é ficar escrevendo, e muito pelo contrário, mas precisa fazer essa reorganização, precisa acreditar, para depois ter as experiências, tá? Aqui do Ítalo ainda, tá? Então, é o que eu falei, se você coloca qualquer título, né, de qualquer matéria e coloca mapa mental, o Google traz um tanto de coisas. O Ítalo me falou esses dias, meu filho, mãe, eu posso olhar alguns na internet? Eu falei, filho, pode, não tem problema, tanto que você faça os seus. Então, quando a sua mão faz, ou quando você procura coisas com o mouse, você tem garantia que essa mensagem está indo diretamente para o córtex, tá?
Eu falei de duas técnicas. Eu falei do conhecimento prévio e eu falei do mapa mental, que é uma das melhores técnicas de apreensão do conhecimento. E eu fico muito feliz quando a Cristina me dá essa notícia, porque as escolas ficaram em saia justa, assim, no sentido porque isso estava tão divulgado que eles começaram a colocar realmente dentro do currículo como fazer mapa mental. Agora, a terceira e mais eficiente forma de apreensão é o brincar, tá? Quando a criança brinca, ela memoriza. Hoje eu estava fazendo aqui um jogo fantástico de multiplicação com o menino. A vontade de ganhar era tanta que a pessoa realmente acessa um outro lado, é com muita vontade, é com muita motivação que esse conhecimento ele é aprendido. Rummikub, eu vi que a Laura postou ali, o Rummikub, ele se assemelha ao xadrez, para vocês terem uma ideia. Recursividade de pensamento, análise combinatória, atenção sustentada. É muito interessante o que esse jogo proporciona. Não, aqui ele não em questões pedagógicas, mas em questões de desenvolvimento das funções executivas. Se bem que, quando eu estou jogando aqui com eles, daí eu separo as peças assim de duas em duas, aí eles vão somando, depois multiplicando, depois subtraindo, porque fatos fundamentais é fantástico. Bom, brincar. Ao longo dos anos aqui no consultório, o meu sonho era sempre poder fazer que as crianças não tivessem estímulos somente aqui, mas tivessem estímulos na casa também. Porque hoje está cientificamente comprovado que a gente não muda a arquitetura cerebral dentro do consultório. E nós elaboramos 190 atividades neuropedagógicas. Então, todas as atividades, elas são em formas de jogos e, além de desenvolver o pedagógico, elas desenvolvem as funções executivas. Então, esse aqui é um dos clientes, assim, muito beneficiado aqui, e nós temos isso numa plataforma através de combos. Então, uma criança precisa trabalhar na compreensão. Então, a mãe compra um combo em que tem vários níveis gradativos de atividades até que a criança consegue ter a função cognitiva da compreensão ou do raciocínio lógico-matemático nos desafios, né, na resolução dos desafios, ou na produção escrita, que é algo que realmente é muito carente. As crianças chegam no Fundamental 2, muitas vezes, sem ter a competência de passar o pensamento para a forma escrita. E que realmente, gente, é uma das funções mais refinadas do cérebro. Eu acho que aqui todos sabem, né, como é difícil nós passarmos um pensamento, uma ideia para a linguagem escrita. É muito realmente desafiante. Então, se vocês quiserem, nós temos uma plataforma, depois vocês podem visitar. Ô, Laura, coloca a plataforma lá depois para todo mundo conhecer. É mais uma das formas, tá? E é isso, brincar. Quando você brinca com a criança, ela está com todos os sentidos acionados. É através dos sentidos que nós trazemos o mundo para a gente. Então, pensa, nesse momento vocês estão usando a visão e a audição. Muitas vezes a pessoa só ouve enquanto vai fazendo alguma coisa, mas é através dos sentidos que nós trazemos o mundo para nós, de uma forma abstrata. Vocês sabem quantos sentidos nós temos? Quem se arrisca a responder? Sei. Lá. É boa, Mona, mas vocês acreditam que nós temos 12 sentidos, gente? Os 5 são os mais estudados. Os 6 que realmente... Nossa, gente, eu estou fazendo mestrado. Putz, eu falei, gente, eu nunca ia imaginar que eu ia estudar uma coisa dessa numa disciplina de mestrado. Eu estudei a intuição na forma do aprendizado. Eu falei, gente, eu nunca imaginei, né? Porque é uma coisa que dizem que é tão abstrata e hoje já está dentro de
uma universidade. Então, assim, nós temos 12 sentidos, 12 portas de entrada para abstrair o mundo. E é isso. Então, vamos lá. Técnicas de apreensão de conhecimento, que eu falei agora, existem muito mais, né? Conhecimento prévio, que pode colocar em prática com as crianças, que é fantástico. Mapas mentais e jogos. Existem muitos jogos da Grow, né, que são pedagógicos, né? Dá vontade de correr até o armário para vir para mostrar para vocês, sabe? Mas existem muitos, porque é a maneira mais eficaz, porque a pessoa aciona todos os seus sentidos. E agora, então, os fatores emocionais que interferem na aprendizagem. Hoje eu fiquei tão feliz, porque eu fui lá no grupo e a Laura, muito sacada, essa pessoa, ela colocou exatamente isso lá. Eu falei, nossa, parece que ela até sabe conhecimento prévio. Quem assistiu, existe algo que os educadores falam muito, né? Porque tem muitas mães aqui, que é prontidão. Você precisa estar com prontidão para aprendizagem. Então, o cérebro responde de uma maneira muito diferente. Se você está aberto para aprendizagem ou se você não está aberto para aprendizagem, tá? Então, o cérebro, como eu falei para vocês, ele não consegue reclamar, né? Tá emburrado e pensar em solução junto, concomitante. É impossível isso para o cérebro. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer o nosso cérebro trabalhar para a gente. E eu vou mandar também essas figurinhas para vocês. Aqui, quem já foi meu cliente sabe, eles levam uma folha de ofício com todos os conceitos neurocientíficos. E eu tive um retorno de um cliente chamado Renato. Ele falou que estava resolvendo alguma coisa, ele estava assim e tal. De repente, ele olhou para a parede, porque eu falo para colocar assim, Ana Paula, a resposta veio na minha mente, porque ele estava emburrado, ele mudou, ele gestou o comportamento dele, ele geriu o comportamento dele, mudou de comportamento e a resposta veio. Eu falei, gente, que fantástico como que a gente fala? Esse depoimento dele. Eu adorei a maneira como ele falou. E é interessante nós termos capacidade de gestar o nosso comportamento. E isso é um treino, né, gente? Isso é um treino. Quando eu falei para o meu filho, né, da piscadinha, quando eu estava reclamando e eu dava a piscadinha, é a capacidade de gestar o comportamento. Deixa eu ver como que eu estou na hora aqui. Dá vontade de passar um tanto de coisa para vocês. Mas hoje, gente, o que mais as empresas buscam em teste de seleção não são as pessoas mais inteligentes. Conhecimento, hoje a gente tem num clique. O que mais as empresas buscam hoje são pessoas que têm uma emoção sadia, que sabem se relacionar, que sabem se colocar, e para isso a gente precisa gestar as nossas emoções. Ai, se vocês quiserem, eu posto mais esse vídeo para vocês, que falam o que as empresas estão procurando, quais as competências que as empresas estão procurando. Se vocês quiserem mesmo, deixa aí no chat, porque eu não gosto de encher de informação, tá? E aí, então, vem aquela parte que a gente fala de comunicação eficiente. Nossa, vocês não acreditam o quão difícil é para mim, e eu acredito que para professores aqui, quando a gente sabe de tudo isso e muitas vezes a gente não consegue ter uma comunicação eficiente, dói demais. Nossa, quando eu vejo que eu faço alguma coisa inadequada, eu falo, tudo bem, Ana, vamos aí. Mas é horrível, né? Quando a gente sabe que a gente foi cérebro do andar de baixo com cérebro do andar de baixo, né? Por isso que o Dr. Daniel fala que a gente precisa usar o cérebro do andar de cima para educar os nossos filhos. E é um treinamento também. E como é gostoso, né? Quando a gente sabe que a gente deu dentro, que a gente sabe que a gente conseguiu falar na altura, falou no momento adequado, deixou a raiva passar.
né? Tava ali, nossa, gente, é tão gostoso como a gente fica agradecida quando a gente, pô, dei dentro, mandei bem. Então, realmente, a escuta, ela é a outra. Quando você deixa a poeira baixar, e aí depois vai conversa à noite, olha, gostaria de falar sobre aquilo, de repente, geralmente, quando eu quero falar alguma coisa séria, eu levo para algum lugar, sabe? E meu filho começou a acostumar. Esses dias ele falou assim, mãe, você não tem nada sério para falar comigo, não? Porque geralmente a gente ia na pizzaria, eu falei, gente, ele já pegou. Falando sobre isso, gente, para educar, nós precisamos realmente ficar mais inteligentes. E essa geração, as crianças são muito perspicazes. Por isso que a gente precisa dar conta de se instruir, de se fortalecer no que a gente quer, para que a gente possa realmente educar os nossos filhos. Pelo menos é assim que eu vejo. E é isso. O carinho faz a ordem chegar ao coração. É muito interessante quando, depois de conscientizar, depois de você trazer esses conceitos, quando a criança não quer, você vir com uma motivação extrínseca. Por isso que eu falei, vai ser importante. Depois que você conscientiza, e aí ele não quer, você fala, olha, filho, você vai fazer isso. Você vai fazer porque eu sou sua mãe, eu te amo. Hoje é o recurso que eu tenho para educar e eu sei que futuramente você vai me agradecer. Eu estou fazendo isso, filho, para o seu bem. É muito interessante quando a gente fala isso de uma forma tranquila, o como eles sabem que eles querem isso. Quantas adolescentes eu vejo aqui falar, eu queria tanto que minha mãe ficasse em cima de mim para eu fazer o que eu tenho que fazer. E é por isso que tantas vezes eu falo, olha, vem cá, pega, cobra, vai dar tempo aqui, ó, para eu falar para vocês mais uma técnica. Usem a tecnologia ao favor de vocês. Puxa, vou até mostrar aqui do meu filho. Sabe como eu cobro a leitura prévia do meu filho? Eu não chego em casa e fico, faz a leitura prévia. Ele me manda pelo WhatsApp tudo que ele leu. Quer ver? Ítalo, só para vocês saberem. Aqui, ó, tudo isso leitura prévia. Quer ver? Aqui. Tudo leitura prévia. Então vamos lá, mãe. Ele tá. Vamos lá. Primeira matéria da história, que eu estou fazendo história, depois eu faço ciências para você, viu? Depois eu faço ciências para você. Ele fala tudo. A hora que eu estou indo para casa, coloco no carro, vou escutando. Chego em casa, já está tudo pronto. E aí a gente não precisa ter aquela relação que geralmente, você fez isso, você fez aquilo, papapá. Você chega, você pode brincar, você pode ir para a cozinha junto. Outra coisa, ele manda os mapas mentais. Manda os mapas mentais. Não está dando para vocês verem. E aí eu já sei que ele estudou. E é gostoso isso. Não fica aquela relação de cobrança. Vou até contar outra coisa. Até da pia da louça lavada ele manda foto, sabe? Então, por quê? Porque são as coisas que ele tem que fazer. E é isso. É a gente exercitar uma autoridade amorosa, uma autoridade que a gente faz porque a gente ama. Outra coisa que eu aprendi é que tem um autor muito interessante que ele fala o seguinte: se nós temos que hipnotizar os nossos filhos, que a gente hipnotize pelo bem. Porque quando a gente fala, você é preguiçoso, você é preguiçoso, você é preguiçoso, ele vai te responder com um comportamento preguiçoso. Então, se eu aproveito o mínimo de mudança que ele fez e vou validando as mudanças dele, ele vai se esforçar para responder à minha expectativa. Então, é muito interessante o que a gente fala, porque nós, pais,
Nós somos as referências mais importantes para os nossos filhos. A gente sabe disso porque a gente sabe como foi importante o que os nossos pais falaram para a gente. A gente vai pegando aquilo como se fosse nosso. Então é muito interessante a gente saber o que a gente fala para a gente colher o que a gente quer. Eu gostei muito quando esse autor falou, se a gente vai hipnotizar os nossos filhos, que a gente hipnotize para o bem. Eu lembrei aqui também outra questão que eu escutei de outro neuropediatra. Ele falou o seguinte: enquanto os nossos filhos não têm o córtex formado, nós precisamos ser o córtex dos nossos filhos. E aí, quando você conscientiza, se a hora que você vai falar isso, você fala com amor, fica cada vez mais fácil eles fazerem o que precisa ser feito. Eu vou falar só mais uma coisinha importante sobre isso. Quando eu coloco de castigo, ou a gente não vai no subway, eu falo assim: filho, não pensa que isso é gostoso. O que a gente mais quer é se divertir com os filhos. O que a gente mais quer é que eles fiquem felizes, que eles fiquem alegres. É chato quando eu não posso te deixar fazer uma coisa que você quer porque teve que fazer alguma coisa para educar. E é gostoso que eu acho eles saberem disso. Não é a única verdade, mas é um posicionamento que eu tenho visto que tem dado certo. Por isso que eu falo dessa forma. E mais uma vez, eu acredito o quanto nós precisamos ser fortes para ir. O que eu poderia falar sobre isso? Para a gente combater tanta coisa que não é interessante, né? Esses youtubers, tanta coisa, menino muito na frente da tela. Ufa, eu acredito que vocês devem compartilhar comigo o quanto que a gente precisa ter resistência para fazer o que precisa ser feito. Outra coisa interessante, que a gente vê que filhos dessas pessoas que realmente entendem sobre redes sociais, não deixam os meninos ficarem tanto tempo na frente da televisão. Filhos, donos dessas fábricas de guloseimas, muitas vezes não deixam as crianças comerem essas coisas que fazem mal. Poxa, se é assim, por que eu vou deixar? É muito interessante quando a gente vê alguns depoimentos que falam: poxa, olha só isso. Bom, era isso que nós gostaríamos de falar. Finalizando aqui, estou mostrando para vocês no final desse mapa mental a associação com o desenho que eu fiz, né? Mas é interessante quando você vai fazer um desenho, vou até tirar aqui para não sugestionar vocês. É muito interessante quando você vai desenhar alguma coisa, você vai falar assim: bom, como que o cérebro aprende? Que imagem que eu vou colocar aqui? Porque a imagem ela tem que vir do seu cérebro. Por isso que não é interessante copiar outros mapas mentais e por isso, Cristina, que não tem problema eles pegarem, porque eles estão fazendo tudo isso com o labor deles. Bom, é isso. Outra coisa, aproveitem da escola. Cristina está aqui, ela sabe. O professor gosta quando o pai vai lá e fala assim: olha, estou com isso. O professor vê que o pai está ali junto. Então, assim, não sei se eu já falei isso, mas não critiquem a escola e o professor na frente do filho. Porque se você é autoridade máxima, se você fala do professor, ele vai perder a prontidão. Porque o professor precisa ser referência, principalmente no Fundamental 1. E é isso. Eu recebi um telefonema, faltam 3 minutos, certinho. Eu recebi um telefonema logo depois do encontro de terça-feira de uma cliente, que hoje é uma amiga. Ela falou assim: Ana, os pais vão ter muita dificuldade de colocar isso em prática sem uma ajuda, por mais que eles tenham recebido todo o material, e eu vou mandar dessa palestra para vocês. E realmente é verdade, né? Quando a gente quer colocar uma coisa, às vezes precisa de um apoio. Aí eu falei com a Maria Rita se seria interessante a gente abrir um grupo para conduzir pessoas durante 4 semanas em um atendimento personalizado, né?
E aí a gente viu a agenda, falou que seria possível realmente se fosse um grupo no máximo de 15 pessoas. E falando com a Laura, etc., tem um valor para isso, tá R$ 198 por um trabalho de 4 semanas para vocês colocarem isso em prática, atendendo às especificidades do comportamento de vocês, do comportamento das crianças, etc. E eu e a Rita somos coach, né? Que é um treinador. Então, para ajudá-los a realmente acionar essas ferramentas para colocar com os filhos de vocês. Aí a gente pediu para a Laura, porque não é comigo, não é no meu celular, é no celular da administração da empresa. E aí, quem quiser pode colocar lá, serão 15 pessoas realmente para a gente poder fazer um trabalho bem feitinho, porque isso requer tempo. Então, estaremos à disposição, se vocês quiserem um acompanhamento de 1 mês para colocar essas estratégias em dia. Quem não quiser, eu realmente torço para que vocês utilizem tudo isso aí no caminho pedagógico do filho de vocês, porque investir nesse período é sossego depois, quando eles ficarem mais velhos. Agradeço. Fico feliz quando a gente termina assim no horáriozinho, são 19h59. Foi uma alegria realmente estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Obrigada, Laura. Obrigada, Ana. Muito obrigada mais uma vez, viu? Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada. Ai, Carla, você está aqui também? Que gostoso, é muito bom, né? Ver pessoas que a gente não vê há tanto tempo. Márcia, mostrei os mapas mentais aqui, mesmo sem sua permissão, mas você me deu de presente, então estou fazendo bom uso. Muito bom, Joyce. É isso aí. Aqui um pai. Ok. Gente, então é isso, grande abraço, precisando de alguma coisa, muitas pessoas entraram, eu tendo tempo eu vou respondendo para vocês, realmente é um grande prazer estar cumprindo essa missão de educadora aqui com vocês, tá ok? Ana, acho que a Maria